Tudo parecia normal. O mundo seguia seu curso. Reinos se levantavam, impérios caíam. Mas em uma ilha isolada, um homem recebeu uma visão tão assustadora que ele caiu como morto. Ele viu o céu se abrir, ouviu trombetas, viu anjos, monstros, guerras e um julgamento que decidiria o destino de toda a humanidade. O que ele viu não era apenas uma visão, era o fim da história do mundo. E quando tudo terminar, só duas coisas vão existir: vida eterna ou separação eterna. O homem que recebeu essa visão se chamava João. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Era um lugar solitário, rochoso, distante de tudo. João não estava ali por escolha. Ele estava ali porque pregava sobre Jesus. O Império Romano queria silenciá-lo, mas naquela ilha silenciosa, algo aconteceu. Algo que mudaria a história. Em um dia comum, enquanto orava, João ouviu uma voz poderosa, como o som de muitas águas. Quando ele se virou, ele viu algo impossível. Era Jesus. Mas não como os homens lembravam. Seus olhos brilhavam como fogo. Seu rosto resplandecia como o sol. Sua voz fazia a terra tremer. E então, Jesus disse algo que mudaria tudo. Escreva o que você vai ver. A primeira parte da revelação foi um aviso. Jesus falou com 7 igrejas. Cada igreja representava um povo, um tempo, uma condição espiritual. Algumas estavam fortes, outras estavam quase morrendo. Uma havia perdido o primeiro amor. Outra estava cheia de orgulho. Outra parecia viva, mas estava espiritualmente morta. E o aviso era claro: quem tivesse ouvidos, ouvisse. Porque o que viria depois seria impossível de ignorar. De repente, João viu uma porta aberta no céu. Uma voz disse: suba aqui. E imediatamente, ele foi levado para outra dimensão. Lá estava algo impossível de descrever. Um trono, brilhante, majestoso. E naquele trono estava alguém. A presença era tão poderosa que João não encontrou palavras para explicar. Relâmpagos, trovões, luz. Ao redor do trono, 24 anciãos, 4 criaturas vivas e milhões de anjos, todos declarando a mesma coisa: Santo, Santo, Santo. Mas havia algo estranho. Na mão daquele que estava no trono havia um livro selado com 7 selos. E ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, era digno de abrir aquele livro. João começou a chorar, porque aquele livro continha o destino do mundo. Até que um anjo disse: não chore, o leão da tribo de Judá venceu. João esperava ver um leão, mas quando olhou, viu um cordeiro, como se tivesse sido sacrificado. Era Jesus. Ele era o único digno. Quando o cordeiro tomou o livro, todo o céu entrou em adoração. Milhões de vozes começaram a declarar: digno é o cordeiro. E então, o primeiro selo foi aberto. Quando o primeiro selo foi quebrado, um cavalo branco apareceu. O cavaleiro saiu conquistando. Mas isso era apenas o começo. O segundo selo abriu. E veio um cavalo vermelho. Guerra, violência. O terceiro selo, um cavalo preto. Fome, escassez. O quarto selo, um cavalo pálido. Morte. E atrás dele, o inferno. Milhões começaram a morrer. A terra mergulhou no caos. Mas ainda não era o fim. Quando o quinto selo foi aberto, João viu algo doloroso. Debaixo do altar estavam as almas dos que morreram por causa da fé. Eles gritavam: até quando? Até quando haverá injustiça? Mas a resposta foi inesperada. Esperem mais um pouco, porque o que viria seria ainda maior. Quando o sexto selo foi aberto, a terra tremeu. O sol escureceu. A lua ficou vermelha como sangue. Estrelas começaram a cair do céu. Montanhas se moveram, ilhas desapareceram.
Reis, generais, ricos, poderosos, todos se esconderam e disseram: quem pode sobreviver ao dia da ira? Mas ainda havia esperança. Antes que o julgamento final continuasse, Deus marcou um povo. Servos, fiéis, protegidos. Era um sinal, uma promessa, porque mesmo no meio do caos, Deus ainda guardaria os seus. Mas logo depois, o céu ficou silencioso, por quase meia hora. E então, 7 anjos receberam trombetas. Quando a primeira trombeta tocou, fogo caiu do céu. A segunda, algo como uma montanha caiu no mar. A terceira, uma estrela chamada Absinto envenenou as águas. A quarta, o sol e a lua escureceram. Mas os últimos 3 toques seriam muito piores, porque um anjo anunciou: ai da terra! Quando a 5ª trombeta tocou, um abismo se abriu, e de dentro dele saíram criaturas assustadoras. Pareciam gafanhotos, mas tinham um rosto humano, dentes de leão, asas barulhentas. Eles atormentavam as pessoas, mas não podiam matar. Era terror puro, mas ainda não era o pior. A 6ª trombeta liberou um exército gigantesco, 200 milhões de guerreiros. A guerra explodiu na terra. Fogo, fumaça, destruição. 1/3 da humanidade morreu. Mas algo surpreendente aconteceu. Mesmo vendo tudo isso, muitos ainda se recusaram a mudar. O coração humano permanecia duro. Então João viu algo ainda mais assustador. Um dragão, gigante, vermelho. Ele representava o mal, o inimigo de Deus. E ele começou uma guerra no céu, mas foi derrotado, expulso, e caiu na terra, cheio de fúria, sabendo que tinha pouco tempo. Então surgiu uma besta, com poder político, autoridade global. Ela dominava nações, controlava sistemas e exigia adoração. Quem recusava era perseguido. Então surgiu outra besta, que enganava o mundo, e criou um sistema de controle, um número. Sem ele, ninguém comprava, ninguém vendia. O mundo estava sob domínio, mas o céu ainda tinha um plano. 7 anjos receberam taças. Cada taça trazia um julgamento. Doenças, mar transformado em sangue, rios contaminados, calor insuportável, trevas e um terremoto tão grande que cidades inteiras desapareceram. Era o colapso do sistema humano. João viu uma cidade simbólica, rica, poderosa, influente, mas corrompida. Ela controlava o mundo, mas em um único momento, tudo caiu. Comércio acabou, poder acabou, orgulho acabou, e o céu celebrou, porque a justiça finalmente chegou. Então, o céu se abriu novamente, mas desta vez, não era apenas uma visão, era o retorno. Jesus voltou, em um cavalo branco, com olhos de fogo, e um exército celestial. A batalha final aconteceu. O mal foi derrotado. A besta caiu. O dragão foi preso, e o reino de Deus começou. Então João viu algo solene, um grande trono branco. Todos os mortos se levantaram. Reis, pobres, pequenos, grandes, livros foram abertos, e cada vida foi julgada, não pelo que disseram, mas pelo que fizeram. E então veio a pergunta final. O nome estava no livro da vida? Depois do julgamento, João viu algo glorioso, um novo céu, uma nova terra, sem dor, sem morte, sem lágrimas. Uma cidade desceu do céu, a Nova Jerusalém. Suas ruas brilhavam como ouro, e Deus habitava com os homens, para sempre. No final da visão, a mensagem era simples: a história ainda não acabou, mas está caminhando para um final. Um dia, tudo será revelado. Toda injustiça será corrigida. Toda lágrima será enxugada. E cada pessoa fará uma escolha: seguir a luz ou permanecer na escuridão. Talvez o livro de Apocalipse não seja apenas sobre o fim. Talvez seja sobre esperança. Porque no meio de guerras, medo e caos, existe uma promessa. O mal não vence no final.
A história termina com redenção. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se tudo isso acontecesse hoje, você estaria preparado? Escreva sua resposta nos comentários. E se essa mensagem tocou seu coração, talvez seja um sinal, porque algumas histórias não são apenas histórias, são avisos e promessas.